Bom dia! Você assiste agora a apresentação de um seminário sobre um artigo falando sobre prevenções das fissuras labiopalatinas, com realização e organização de Ana Carolina Medeiros, Beethoven Costa e Thiago César, sob orientação da professora Lucimara Teixeira. É com você, Thiago. Bom dia, pessoal. Se vocês acharam que ia escapar de mim, se enganaram. Olha eu aqui até pela telinha. Confesso que estou extremamente apreensivo em fazer uma videoaula, porque é a primeira vez que estou fazendo, então pode ser que eu me embanane um pouco e já de cara peço desculpas, sem falar na dificuldade que é falar em embriologia. Minha formação é em direito, então eu nunca vi essas terminologias na minha graduação. Acho que a última vez que eu ouvi falar um pouquinho sobre embriologia foi quando eu estava lá no colégio, isso lá nos anos de 2002, 2003, por aí. Mas aceito o desafio, fico muito contente. E o trabalho de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um artigo que nós escolhemos. E esse trabalho ele foi gerado com muito empenho do meu trio, né? E juntamente também com a parceria do doutorando Leandro. E a gente vai falar sobre a prevenção das fissuras orofaciais. Comigo trabalhou a Ana Carolina Medeiros, o Beethoven Costa e o Thiago César, e o nosso doutorando foi o Leandro Scoparin. E a orientação, obviamente, da grande professora Lucimara Teixeira das Neves. Vamos lá. O artigo que nós escolhemos, ele tem como título Effects of Folic Acid Fortification on Orofacial Clefts Prevalence, a meta-análise. Esse artigo ele trabalha a questão de uma meta-análise que é uma análise gigantesca. Eles selecionaram diversos, quase 1000 artigos falando sobre a fortificação do ácido fólico como um mecanismo de prevenção das fissuras orofaciais. E esse artigo, ele já de cara, ele traz na sua introdução a classificação de fissuras que eles utilizaram para desenvolver as suas pesquisas. E a classificação é, em primeiro lugar, Cleft Palate Only, e eles utilizam a sigla CPO. E aí eles trazem em segundo lugar Cleft Lip Only, que é a sigla CL. E Cleft Lip with Cleft Palate, CLP. Essas duas últimas categorias eles agruparam em duas categorias: Cleft Lip with or without Cleft Palate. Então, a sigla que eles utilizam é CL/P. E por que a gente deixou em inglês, não traduziu? Porque mais adiante nós vamos verificar que essas terminologias foram as que eles utilizaram para desenvolver as suas pesquisas. Então, visando trazer uma maior fidedignidade ao trabalho, nós preferimos manter a língua original do trabalho que eles desenvolveram. Esse artigo ele traz como objetivo a classificação das fissuras, a comparação e análise dos artigos selecionados, identificar os efeitos da fortificação do ácido fólico nos alimentos como prevenção na formação do tubo neural, sendo mais específico ainda nas questões das fissuras orofaciais, a comparação entre as etnias e fatores ambientais, distinção dos resultados em fissuras sindrômicas e não sindrômicas. Como o trabalho se trata de uma meta-análise, é importantíssimo que a gente mergulhe mais a fundo na questão da metodologia que eles utilizaram para desenvolver toda essa pesquisa. Então, quando eles iniciaram, o grupo de pesquisadores se dividiram e apenas 2 deles foram mais específicos na parte de triagem da pesquisa. Então, eles utilizaram como base de dados a
Cochrane Library, Embase, PubMed, Science Direct, Cielo, Lilacs, GreyNet, GreyLit, dentre outras, OpenGrey, Popline, as mais variadas bases de dados que nós temos aí, que nós também utilizamos. E essas pesquisas elas foram travadas com lapso temporal até 15 de agosto de 2016, perdão, e utilizaram todas as pesquisas que eles encontraram com as terminologias já faladas. E aí reiteramos que os termos utilizados foram cleft lip palate, oral clefts, folic acid, todos em línguas inglesa ou espanhola, reiterando o porquê que nós deixamos sem tradução. Dos artigos encontrados, para que eles pudessem cada vez mais afunilar, eles utilizaram a escala Newcastle-Ottawa, que eles utilizam como sigla NOS, sendo que essa escala ela contém 9 pontos. Os artigos que eles encontraram, os trabalhos que eles encontraram com pontuação menor que 5, eles consideraram com alto risco de preconceitos e limitações, ao passo que esses artigos foram excluídos. O estudo foi realizado comparando a prevalência entre as fissuras orofaciais e entre os períodos pré e pós-fortificação, considerando todos os nascimentos de uma região, estado, hospitais dentro de um país, e também foram considerados todos os períodos que eles encontraram. Então, não discriminaram data do artigo, então eles utilizaram tudo o que encontraram. Aqui nós temos um fluxograma demonstrando as fases da pesquisa. Eles encontraram 946 artigos na Embase, Cochrane, PubMed e 15 na Records, Popline, GreyLit, Lilacs, etc. Desses artigos já fizeram a primeira triagem, sobraram 653. E a partir daí eles fizeram a segunda triagem para a leitura completa. Nessa primeira triagem eles leram só os resumos. Na segunda triagem eles foram um pouquinho mais a fundo. Na terceira triagem, que sobrou só 356 artigos, eles leram o artigo de forma completa. A partir daí, fizeram mais uma filtragem com a escala escolhida, né, Newcastle-Ottawa, e aí sobraram tão somente 15 artigos onde eles se debruçaram para examinar. De forma geral, foram encontradas 961 artigos, desses foram já excluídos imediatamente por duplicidade ou outros vícios 308, sobraram apenas 356 artigos que tinham critérios para ser analisados de uma forma completa, e aí, a partir da filtragem final, sobraram somente 15 artigos de acordo com a escala utilizada. Os dados encontrados por país. Aqui eles discriminaram diversos países e aqui a gente pode perceber os dados pré e pós-fortificação e o número de casos. E, por final, lá no canto, o score, né, que eles encontraram nas pesquisas por país. Então, aqui nós percebemos que tivemos a presença do Brasil também, muito embora depois eles excluíram por algumas questões étnicas. Os resultados. Eles perceberam resultados, de acordo com as pesquisas, bastante significantes da fortificação do ácido fólico apenas para a fissura labial e ou palatina, mas que não sejam sindrômicas. Perceberam que também que em muitos dos casos tiveram efeitos neutros para as fissuras orofaciais completas, não sindrômicas e sindrômicas, e
fissura palatina tão somente, que é a CPO, né? Cleft Palate Only. Os resultados, eles perceberam que também podem ser diferentes de acordo com a questão sindrômica em relação às não sindrômicas, e a palatina relacionada a somente palatina. Muito embora o número de amostras não sindrômicas de fissura labial e palatina tenham sido bem menor que a orofacial completa, a ausência de heterogeneidade entre os estudos e viés de publicação leva a concluir que a fortificação de ácido fólico podem ter efeitos benéficos sobre a labial e ou palatina, tão somente não sindrômica. Isso vale lembrar as várias aulas que nós já tivemos, onde a professora dizia, de forma geral, que as fissuras sindrômicas, em regra, têm muita ligação com as questões genéticas, o que leva sempre a crer que a fissura sindrômica ela tem uma carga genética e a fortificação não teria condições inicialmente de romper essas ligações genéticas. Pontos fortes dessa pesquisa: a ampla e vasta referência bibliográfica. Então eles perceberam que diante dessa vastidão eles conseguiram reduzir a questão de viés, né? Então eles reduziram tudo isso. A verificação da necessidade do uso do ácido fólico nos períodos periconcepcional. Então eles perceberam que a utilização do ácido fólico no período pré-concepcional pode ter uma influência muito maior como prevenção das fissuras. E o benefício apenas para a prevalência das fissuras não sindrômicas e totalmente neutra para a questão de variações de genes. Então, vale a pena utilizar como método de prevenção, mas desde que a fissura não tenha vinculação genética. Aí, pontos fracos da pesquisa. Eles perceberam a questão da heterogeneidade e o tamanho da amostra coletada, por mais que esse também seja um ponto forte, né? A vasta bibliografia, eles também consideraram essa dimensão de heterogeneidade um ponto fraco. Então, ele é bom em alguns momentos e péssimo em outros momentos. Por quê? Eles perceberam que diante da heterogeneidade dos agentes étnicos e regionais, também encontraram essas variações. Então, se essa multiplicidade de recursos fossem tão somente de uma região, eles talvez teriam uma maior fidedignidade no apontamento dos laudos, mas como foi pego de praticamente todo o mundo, essa vastidão de pesquisas, eles perceberam que podem sofrer variabilidade. E aí, para encerrar essa apresentação e deixar um pouquinho de humor também e trazer essa videoaula um pouquinho mais leve, eu vou deixar um vídeo da nossa musa pop, Anitta, dizendo se devemos ou não utilizar o ácido fólico. Mas na dúvida, utilizem. Espero que tenham gostado da videoaula. Peço perdão pelos vários erros aqui, porque foi muito difícil desenvolver essa videoaula e falar de um tema que eu tenho fragilidade. Mas desafio dado, desafio aceito, e espero que tenham conseguido contribuir com o aprendizado de todos e todas. Se ficaram com algumas dúvidas, peço que mande um e-mail, vou deixar também aqui depois no final. Tá joia? Um grande abraço e até mais. Você faz dieta? Sim, de vez em quando não, mas sim. Entendeu? Assim, tipo, faço sim. Aí, tipo, ontem não. Hoje já tô tentando, mas aí eu já comi um chocolate. Aí já me perdi aqui nessa placa, já não sei. Eu tento fazer. Essa é a resposta.